Ora, bom dia a todos. Esta é a primeira palestra de um dia especial. Vamos ter aqui mais duas presenças hoje de elementos da EXP e, como foi apresentado, o objetivo aqui é falarmos um bocadinho de nós, mas falarmos não apenas do que somos, mas como especialmente o fazemos, uma vez que eu tenho aqui o privilégio de ter 3 colegas, agentes imobiliários da EXP, com modelos de negócio completamente diferentes. Portanto, eu iria começar por aqui, por pedir ao Filipe, ao Manuel António e ao Luís Baldac que se apresentassem, no fundo, falando um bocadinho sobre o vosso trajeto, a área, digamos, geográfica em que trabalham e, no fundo, em que nichos ou nichos de mercado se focam mais. Filipe, começas tu? Olá. O mais novo dos 3. Sou o mais novo, aliás, tenho meses disto. É uma grande honra estar aqui ao pé de vocês. O teu microfone tens que aproximar. Sim. É uma grande honra estar aqui ao pé de vocês, a verdade é essa. Sinto-me pequenino, mas EXP. Estou na EXP há cerca de 7 meses, mais coisa, menos coisa. A verdade é que estou na EXP através do meu grupo, o I360. Estou focado em Penafiel, mas desde o meu primeiro negócio, por exemplo, fiz o meu primeiro negócio em Lisboa, em Almada. Portanto, é o bom da EXP, é isto mesmo. Portanto, estarmos realmente num sítio, mas podermos fazer negócios em sítios completamente diferentes. Este meu primeiro negócio alavancou-me para fazer outros negócios, obviamente. Negócios esses que se foram fazendo e se foram produzindo, e neste momento até já sou capper, a verdade é essa. Exatamente. Há cerca de 2 semanas fui capper da EXP. O meu nome é Filipe Manteigas, acho que já tinha dito, e passar aqui se calhar Filipe, ao meu colega. deixa-me só fazer-te uma pergunta. Qual é o teu foco em termos de mercado? Trabalhas mais no mercado residencial, mercado comercial, enfim, fala-nos um bocadinho sobre isso. A verdade é que com 7 meses eu não consigo ainda ter esse mesmo foco, João. A verdade é essa. Eu comecei a focar na parte do cliente final, a verdade é esta, comecei-me logo com o cliente final. Porquê? Porque é esse o caminho, ou seja, ninguém me conhece para me dar um prédio ou para me dar uma quantidade de habitações para eu poder vender, de frações. E, portanto, comecei realmente foi com o cliente final. Neste momento, a verdade é que, com o evoluir, estou também focado na parte de cliente final, juntamente com a minha equipa, que já somos 4 na UI360, estamos todos focados não só no cliente final, mas também na parte da angariação e também na parte da atração de agentes imobiliários. A verdade é esta. Ok, muito bem. Muito bem, acho que agora já temos o quadro completo da UI360. Obrigado, Filipe. Manuel António, de Mirandela para o mundo. Muito bem, exatamente. Bom dia a todos. É um prazer eu estar aqui neste evento que é maravilhoso, tem crescido de ano para ano. Portanto, eu sou Manuel António e, como diz ali o João, venho de Mirandela para o mundo, é verdade. Eu fui dos primeiros a entrar na EXP logo que ela chegou a Portugal, 4 anos, portanto vai fazer 5 anos. O que é que acontece é isto, que eu já tinha uma imobiliária, já tinha escritórios, os escritórios que tinham a componente de contabilidade, seguros e mediação imobiliária, mas tudo isto era muito pouco, ou quase nada. Era preferível ter pouco, mas algo mais especializado do que ter tantos serviços, não fazia sentido. Hoje já não temos as contabilidades já estão arrumadas, alguém que trate deles, e os seguros pouco fazemos ou nada, estamos simplesmente focados naquilo que nos move, que é a mediação imobiliária. A EXP, quando chegou a Portugal, eu estava a ver, queria me juntar a uma marca que fizesse sentido, e a EXP foi realmente a marca que fez sentido para mim, depois de fazer alguma pesquisa das várias empresas que estavam no mercado. A EXP foi realmente aquela que me
trouxe mais vantagens, foi algo difícil para que eles aceitassem, porque a essência da XP é fundamentalmente não haver escritórios para não ter custos, e esses custos são refletidos para o consultor. A XP consegue ter menos custos e esses custos refletem-se para em benefício do consultor. Agora, eu tinha os escritórios e só fazia sentido eu continuar com os escritórios. Por isso é que foi muito difícil, porque a XP não via muito bem esta filosofia dos escritórios. Foi muito difícil no início, aquilo também eles já estavam, se calhar, a dar os primeiros passos cá em Portugal e pensavam que em Portugal era a mesma coisa que era na América, mas cá é uma realidade completamente diferente. Ainda não chegamos lá, também não temos guerras. Agora, aqui o Filipe que também tem escritório, também tem loja aberta e é mais novo do que eu e já é capa e ainda não consegui. Porquê? Porque a minha realidade, como dizia o João, é muito diferente. É Mirandela. Ora, Mirandela é desde Bragança, a parte interior, desde Bragança até Vila Real de Santo António, a realidade é completamente diferente do que a realidade daqui do litoral. Eu, para fazer o volume de negócios, se calhar tenho que gastar mais combustível, gastar mais tempo, atender mais gente, porque os valores dos imóveis são bastante baixos. Não, António, já agora deixa-me só fazer-te a pergunta. Tu trabalhas sobretudo o mercado residencial e o teu foco é a angariação. Sim, gosto muito da angariação. Eu gosto muito da angariação porque é a base de tudo. A angariação é a base do nosso serviço, começa mesmo aí. Se eu faço boa angariação, é mais fácil depois de vender. Quer fazer uma angariação exclusivo e fazer uma angariação a preço de mercado, que isso seja vendável. Porque não interessa fazer exclusivo se não tenho os imóveis no mercado a preço que eles sejam vendáveis. E já agora permite-me que eu faça isto aqui em direto e sem rede, mas dar-te os parabéns porque acabaste de receber muito recentemente o prémio de melhor angariador a nível nacional. Parabéns, Manuel António. Obrigado. Porque a realidade pode ser, de facto, de negócios de valor mais baixo. Mas isso não significa que a quantidade não esteja lá. Portanto, parabéns, sinceramente. Obrigado. Muito bem. Luís, o último, mas não o último, nunca. Tu estás no centro do Porto. Fala-nos um bocadinho sobre ti. Ora, bom dia a todos, em especial a todas as mulheres, porque hoje é o seu dia, e aquelas que estão ligadas a esta atividade ainda com uma preponderância mais especial ainda. O meu nome é Luís Baldac, eu tenho 51 anos, estou na mediação há 18 anos, estive 12 anos numa outra marca, onde aprendi e cresci bastante e depois dei o salto para a XP, que tem um projeto realmente extraordinário. Estou há 5 anos desde a fundação da XP aqui em Portugal. A minha principal área de atuação, portanto, é o Porto, ou o Grande Porto, mas fundamentalmente a cidade do Porto é aquele mercado que eu acompanho diariamente. E em termos de área de atividade, 3 áreas fundamentalmente. O mercado residencial, portanto, para a segunda habitação, o mercado empresarial, portanto, no setor mais não residencial, em termos de escritórios, lojas, armazéns, e depois o setor de promotores imobiliários, mas mais na área dos terrenos, em termos de capacidade construtiva. Muito bem. Tens um escritório também. Neste caso, difere um bocadinho do Manuel António e do Filipe, porque o teu é mesmo um escritório, num edifício de escritórios, mas, mais uma vez, aqui fica bem patente para todos a diferença dos negócios, a forma como vocês conduzem os negócios de forma completamente diferente, mas, no entanto, é um pouco isto que é a XP. No fundo, é uma plataforma de ferramentas, de recursos, de serviços para alavancar o negócio independente. Eu acho que este é o ponto essencial aqui dos nossos agentes. Portanto, não há aqui uma normalização
de que todos têm que seguir o mesmo caminho, cada um segue o seu caminho e por isso a EXP está cá para vos alavancar o negócio e não para vos ditar esse mesmo caminho. Muito bem, vamos falar um bocadinho do que é que fazemos, ou melhor, não vou falar eu do que é que fazemos, vou pedir-vos a vocês como é que estas ferramentas, estes recursos, estes serviços, no fundo, vos ajudam no dia-a-dia. Sendo que a EXP é uma plataforma digital, 100% digital, portanto, não há escritórios físicos em nenhum dos dos 29 países do mundo onde nós estamos. Nós somos mais de 80 mil agentes em 29 países do mundo. E como é que estas ferramentas, no fundo, contribuem para o vosso negócio localmente no dia-a-dia? Filipe, queres tu começar? Posso eu começar? A verdade é que quando eu entrei na XP, e foi uma decisão muito bem pensada, a verdade é que poderia ter aberto uma ou outra imobiliária qualquer, mas decidi pela XP exatamente pela liberdade. E esta liberdade, o que é que me transmite? Transmite-me que eu, na verdade, eu tenho um escritório, mas este mesmo escritório eu não precisaria de ter. Eu tenho este escritório, eu acho que é um bocadinho isto, mas é porque sim, é porque tenho realmente o escritório. A verdade é que, em tempo algum, foi necessário eu ir ao escritório para fazer o que quer que seja. Com as ferramentas que a XP me dá, eu consigo fazer um CNI, consigo fazer CPCVs e tudo digitalmente, ou seja, o meu advogado, a minha parte jurídica, elabora os CNIs, elabora os CPCVs, elabora toda essa situação. Obviamente que eu também dou o meu cunho, mas eles é que me vão validar toda essa parte. Portanto, eu estou completamente à vontade para poder fazer isso no conforto da minha casa, ou num hotel, ou estar de férias, ou seja, aquilo que for, sem ter necessidade, na verdade, de ter um escritório. Obviamente que existe sempre aquele cliente que gosta de ir assinar ao escritório, ou fazer alguma coisa, mas também esse mesmo cliente nós também podemos deslocar-nos à casa dele, um café, um restaurante, ou seja, a coisa ser mais... A verdade é só uma, é uma palavra, é liberdade. E há bocado estávamos aqui a focar um pouco se o Baldac tem um escritório ou se eu tenho realmente uma loja onde tenho realmente vários serviços, ou se aqui o meu colega de Mirandela tem também isso, mas a verdade é que não precisamos, dentro da EXP, eu não careço dessa necessidade para alavancar o meu negócio, nem os comerciais que trabalham na UI 360 necessitam desse mesmo espaço físico. Que o espaço físico é bonito, que o espaço físico sentimos bem, que é cozy para podermos lá estar, é uma coisa. Agora, com as ferramentas todas que a EXP nos fornece, nós não necessitamos. E aí sim, é aquilo que o meu colega estava a dizer, o baixo custo do agente imobiliário, ou seja, não termos que ter tanto valor acrescido para que valor monetário para podermos estar com uma agência. Não sei se expliquei bem. Explicaste, claro que sim. Claro que sim. Manuel António, falando um bocadinho aqui das ferramentas do teu dia-a-dia. Bom, aqui as ferramentas, como diz aqui o Filipe, é fundamental as ferramentas e nós não precisamos de escritório. Mas eu acho que o escritório, para mim, é fundamental. Porque eu posso-vos dizer uma coisa, eu, por exemplo, em Lisboa, trabalhei em Lisboa, e quem não tivesse escritório, eu tenho que trabalhar para algum escritório. É certo que lá em cima a realidade de Mirandela é outra, porque as pessoas não precisavam de mediação imobiliária, porque toda a gente se conhece. Quem é que fazia a mediação imobiliária? Era o primo, o sobrinho, o tio, o advogado, o solicitador, o cabeleireiro, o padeiro. Todos faziam este tipo de trabalho. As coisas agora começaram a ver que era necessário que alguém com outra dinâmica, porque eles estavam à espera de fazer a transação só domesticamente e agora as coisas já não acontecem. Por exemplo, a realidade de Mirandela, eu dizia muitas vezes para os colegas, olha que aqui em Mirandela
isto há 3 anos, que eu dizia para eles, isto está tudo por fazer, isto nada está feito na mediação imobiliária, está tudo por fazer. Entretanto, agora já não está lá só a XP, já está lá a 121, está lá a ERA e está lá a Remax. Portanto, eles entenderam, se calhar ouviram. Se calhar eles ouviram, ainda bem que eles fazem lá falta, porque só nos ajudam também. Fazem lá falta e quantos mais melhorem. Agora, sobre a XP, o que é que a XP me traz? A XP traz muita coisa, sem dúvida, porque assim, eu para estar na XP não preciso de ser franchisado. Não preciso de ser franchisado. Eu estou na XP, sou livre, como diz o Filipe. Estou quando quero, quando não quero posso ir embora. E só estou cá porque me sinto bem. E eu acho que todas as pessoas que vêm para cá e que vêm aqui efetivamente para trabalhar vão se sentir compensadas, porque a XP realmente compensa bem os seus consultores. Agora, como dizia o João, nós estamos em 29 países, não é? Somos mais de 80 mil, isto é um potencial muito forte. A XP cá no nosso país pequeno, à beira-mar plantado, ainda é uma criança e eu acredito, estou na XP realmente com uma expectativa bastante alta. Muito bem. Esqueci-me, tenho que ligar isto. Obrigado, Manuel António. Baldac, qual é a tua visão sobre a questão das ferramentas e como é que elas te ajudam no dia-a-dia? Eu destacaria fundamentalmente 5, sendo que uma é subjetiva, que é a autonomia. A XP, a grande vantagem, acho eu, é que para quem está dentro desta atividade não retira ou não formata especificamente um modelo, mas dá-nos a autonomia de desenvolvermos o nosso modelo dentro daquilo e dos nossos objetivos que nós pretendemos. Um segundo aspecto tem a ver com os tais 80 mil consultores que tu disseste e o nosso modelo virtual, portanto, que nos permite estar em permanente contacto, somos todos dentro da mesma empresa e, portanto, permite-nos estar em contacto com os melhores do mundo, quer seja do ponto de vista de oportunidades de negócio, quer seja do ponto de vista de conhecimento, e para mim esse é o grande acrescente que a XP traz, porque me permite estar em contacto com os colegas dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá, da África do Sul, do Dubai, e portanto temos uma dimensão que me traz a mim muito crescimento nos últimos 5 anos, não é? Do ponto de vista mais prático, eu destacaria três ferramentas. Uma que é o facto de conseguirmos ter um contrato no prazo de 8 horas, portanto, assim que pedimos o contrato, no máximo em 8 horas temos esse contrato para podermos fazer o contrato de começa a compra e venda, o contrato de arrendamento. O segundo que é o acesso, do ponto de vista de marketing, ao Canva Enterprise, portanto, que era uma ferramenta que eu poderia adquirir, mas que sairia muitíssimo mais caro e, portanto, faz muito mais sentido também ter essa ferramenta e dar-nos uma capacidade muito, muito grande desse ponto de vista. E depois o facto de termos acesso a todos os portais, portanto, que está incluído dentro da oferta da EXP, mas nomeadamente o facto de termos o Agent Pro dentro do Idealista, permite-nos ter uma vantagem competitiva face àquilo que as outras marcas poderiam oferecer do ponto de vista do dia-a-dia. Ok, obrigado. Eu já agora permito-me introduzir aqui uma outra ideia, porque vocês têm isso em comum, que é o facto de terem espaços físicos. A minha pergunta é, e porque faz parte também desse pacote de serviços que tu estavas a falar, Luís, que são os escritórios da Regos. Ou seja, nós temos um acordo a nível mundial com a Regos que permite que qualquer um destes 80 mil agentes possam aceder a 4 mil escritórios que a Regos tem em 120 países do mundo. Mesmo onde a XP não estiver, se alguém precisar, porque faz parte, inscreve-se na plataforma da Regos com o e-mail da XP e pode utilizar qualquer um destes 4 mil escritórios. Pergunto-vos, algum de vocês já teve necessidade disso? Porque tem uma realidade muito própria, mas pergunto se já tiveram a oportunidade de utilizar. Eu, por acaso, não, mas tenho uma pessoa amiga, por acaso até está aqui na plateia, que já utiliza e que está super contente em Braga. A minha colega Dulce já lá foi e está perfeitamente à vontade com o sistema. Foi super fácil, as pessoas foram super amáveis. Na próxima semana vou lá conhecer, a verdade é essa.
Ainda em relação às ferramentas, que eu acho que é também muito importante salientar. E quando falamos em ferramentas, e um pouco buscar aquilo que o Baldac há bocado falava dos 80 mil pessoas, nós, através de uma plataforma que é o Slack, conseguimos realmente ir realmente ao encontro destes mesmos agentes. Isto do Slack não é nada mais, nada menos do que alguém me diria, isto é um WhatsApp, mas com esteroides. Portanto, isto é um WhatsApp com esteroides. E a verdade é que é mesmo, é um WhatsApp com esteroides, onde temos uma quantidade de grupos, temos vários países e onde realmente, quando queremos realmente ir ao encontro, eu olho, por exemplo, agora para um terreno que tenho na Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia, no Caridelo. São coisas que estamos a falar de valores muito, muito grandes e que eu tenho a certeza que não posso só me limitar ao meu mundinho daqui de estar em Portugal. Portanto, eu tenho que mandar este terreno para outros lados e com este tipo de plataformas eu realmente consigo lá chegar. E só assim é que a gente consegue realmente fazer com que eles lá cheguem e que alguém do outro lado nos dê um feedback sobre isso. E isso acontece num simples clique, a verdade é essa. É no WhatsApp, uma pessoa manda para o país que acha que aquilo deve ser, eu mando para todos, a verdade é essa, mas, e depois vamos ficar à espera. Mas não é só ficar à espera, vamos realmente ter esse retorno. Obviamente que isto não se limita a estarmos à espera e mandarmos para lá um WhatsApp, temos que realmente reinventar-nos e fazermos com que esse mesmo, neste caso, neste mesmo exemplo do terreno, que nós realmente façamos prova como é que as coisas são, qual é que poderá ser a mais-valia da pessoa que está no outro lado do mundo, possa vir adquirir aqui um terreno, seja através do Filipe Manteigas, seja através de qualquer colega que trabalhe na XP. Ok. Se me permitires, já me fui inscrever na Regos, portanto, a determinada altura pensei efetivamente passar para um espaço de coworking ou um espaço que eu pudesse utilizar de uma forma mais individual. Tenho um escritório porque somos 3 pessoas em termos de equipe, e quando fiz a transição da antiga marca éramos 5 pessoas, portanto, para mim era quase obrigatório termos um ponto, pelo menos, de encontro, que servisse essa funcionalidade, mas a Regos, para além dessa questão da gratuidade de acesso nesses vários espaços, e o espaço onde eu me fui inscrever era as instalações do Governo Civil do Porto, portanto, são um espaço extraordinário ali na Batalha. Para além disso, tem também o protocolo com a XP, tem 10% de desconto depois sobre os custos que estão associados, por exemplo, à impressão ou ao aluguer de uma sala de reuniões para fazer uma escritura ou um contrato, e portanto é uma solução extraordinariamente económica e muito funcional e que nos dignifica a nossa atividade. Bom, eu da Regos nunca usei, mas tentei uma vez usarem, só que ainda não estava lá. Era para Coimbra, que eu pedia para Coimbra, não sei se já estará em Coimbra, mas na altura que eu precisei ainda não estava. Isto foi talvez há uns 2 anos que eu tentei fazer isso. Foi logo no início que a XP fez esse protocolo com a Regos. De qualquer das formas, nós temos uma realidade diferente, que é a realidade virtual, onde a nossa formação é muito baseada na realidade virtual, não precisamos estar no local para recebermos essa formação. Isso é muito importante, porque não precisamos de passar horas no trânsito e podemos estar a ser mais pontuais. De qualquer das formas, nós, quando viemos para Portugal, quando a XP veio para Portugal, era rotulada como a imobiliária dos bonequinhos, dos avatares. Não é? De maneira que nós sabemos, todos os colegas que já estamos cá, sabemos que há alguns avatares, e isto agora a IA trouxe uma velocidade muito mais acentuada do que era isto há 5 anos. Há 5 anos, para nós, isto era muito mais novidade. Hoje já vemos que qualquer pessoa faz o seu avatar e com o seu avatar pode estar a fazer relações, como dizia o Filipe, com o seu terreno, pode apresentá-lo e pode ser o avatar a tratar do assunto todo. Eu penso que a evolução vai ser esta. Nós vamos estar na praia e os nossos avatares a trabalhar. Adoro. Aqui o metaverso realmente é fantástico. Os bonequinhos e nós
estarmos a fazer as nossas reuniões, seja elas de team building, seja elas de formações que acontecem semanalmente, que para quem quer ir, lá está a liberdade, para quem quer ir, mas são sempre formações onde realmente estamos lá 20, 30, 100 pessoas e que realmente cada um pode personalizar o seu bonequinho. É realmente muito giro. Eu quando entrei, por acaso também, parece aquela coisa do Sims, a verdade é essa, mas É o mais parecido mesmo. lá está, com esteroides. Porque ali temos realmente boas aprendizagens e conseguimos realmente, fora de brincadeiras dos bonequinhos, conseguimos realmente, tirando o trânsito, conseguimos chegar com a devida pontualidade e podemos chegar e sair quando nós queremos. A verdade é esta que temos a tal liberdade. Eu não me canso de dizer esta parte da liberdade, mas a verdade é isso mesmo. É que nós na XP temos mesmo muita liberdade. Como dizia o Filipe lá sobre o terreno dele, isto pode fazer o seguinte, ele pode, através do sistema das comunicações com os esteroides, também pode fazer reuniões com qualquer colega que está nos 27 países. Muitas reuniões são feitas entre países, portanto, onde os colegas de Portugal apresentam os seus produtos para brasileiros, para franceses, para espanhóis, para italianos, onde a velocidade nas transações podem ser facilitadas. Enquanto que, por exemplo, isto é uma das vantagens também da nossa empresa, o ser empresa única e global. Portanto, tem todas as vantagens e depois as remunerações que nós falamos que não sei se o João quer falar um bocadinho. Não agora, acho que podemos deixar isso para o fim, porque eu acho que é muito mais interessante que vocês partilhem a vossa experiência enquanto utilizadores de um sistema tecnológico. Não sei, nós não combinamos minimamente esta conversa, mas o mais interessante é que vocês estão a dar-nos ganhos todos uns a seguir aos outros, o que é natural, porque no fundo estamos a falar de uma coisa que todos nós utilizamos no dia-a-dia. Deixem-me só dar-vos aqui uma nota para vos dizer o seguinte. O Slack é a plataforma que nós utilizamos agora, mas a EXP, como empresa tecnológica que está a fazer uma evolução num caminho muito claro, que é a de ser detentora da proprietária das suas plataformas. Já fizemos isto com os nossos sites, com os microsites dos agentes, se quiserem também falar um bocadinho sobre isso. E vou contar-vos aqui uma história. O Glenn Safford, o fundador da EXP, nós tínhamos antes do Slack uma outra plataforma, o Filipe não se lembra, mas o Luís e o Manuel António lembram-se de certeza e bem, porque era uma plataforma da Meta, dos donos do Facebook, e que eles, por opção empresarial, descontinuaram. Portanto, nós ficámos aqui um pouquinho sem uma plataforma que, no fundo, era muito mais... Já estávamos todos muito mais habituados a utilizar. E a verdade é que a EXP, sendo uma agência em que o foco do negócio está centrado nos agentes, os agentes, pela forma também como nós comunicamos abertamente e internamente, permitam uma expressão, chatearam a cabeça de tal maneira ao Glenn, que o Glenn decidiu, vocês gostavam do Workplace, que era a tal plataforma, então eu vou criar uma plataforma semelhante ao Workplace, mas em vez de ser da Meta e de um fornecedor externo e estarmos dependentes das decisões empresariais, passamos a controlar essa ferramenta. Portanto, em breve, o WhatsApp com esteroides, obrigado, Filipe, mas vai deixar de... e vamos voltar a uma plataforma interna sobre a qual teremos controle total, muito mais parecida com aquilo que tínhamos antes. E isto também tem a ver aqui um bocadinho com esta característica de uma empresa tecnológica que está cotada no Nasdaq, portanto, que é a de ser dona proprietária da sua tecnologia para duas coisas. Primeiro, não estarmos dependentes de fornecedores externos
mas por outro lado de podermos uniformizar a nível mundial as nossas plataformas. Como devem calcular, estando presente em 29 países, cada país tem o seu CRM. Não há hipótese nenhuma de termos um CRM global, porque cada país tem as suas especificidades legais e por isso não há qualquer possibilidade. Mas ao de termos os websites, ao sermos nós os proprietários dos websites de cada país, isto permite-nos uma coisa muito interessante, que é termos criado o primeiro portal mundial de imóveis, que é o Livy, ok? Ainda está numa fase também beta. Ok. Houve aqui alguém que acabou de receber uma chamada. Por favor, atendam. Que nos permitiu ter o primeiro portal mundial, ou seja, 80 mil agentes em 29 países, todas as suas angariações estão num único local. Portanto, qualquer cliente em qualquer parte do mundo pode entrar neste portal e tem acesso por localização geográfica, ou seja, com Google Maps, com a tecnologia do Google Maps, a encontrar um imóvel em qualquer parte do mundo. E este é muito também a forma da EXP se posicionar como empresa tecnológica, de ir sempre evoluindo nas plataformas que vai dando aos seus agentes. Luís, entretanto, eu fiz a pergunta, mas interrompi aqui a sequência de respostas relativamente às questões da tecnologia, embora o Manuel António já me tenha dado outro gancho para eu depois introduzir outra pergunta. Não, a tecnologia, aquilo que nos permite é aquilo que tu estavas a realçar, portanto, quer a questão da proximidade, quer a questão da inexistência de barreiras físicas, quer a questão de nos potencializar o nosso negócio através, no fundo, da comunicação que o Slack nos permite, ou dessa ferramenta que vai ser criada, através do site e dessa plataforma comum. E a XP tem essa vantagem de conseguir, primeiro, como é uma empresa que não tem qualquer tipo de dívida financeira, portanto tem um poder económico fantástico. Em 2018 já tinha adquirido o metaverso que nós utilizamos, que é a Virbela, portanto, para não estar dependente exatamente de uma ferramenta que podia ser descontinuada e, portanto, poderia implicar no nosso negócio. E, portanto, tem essa grande vantagem de ter uma capacidade financeira invejável. Adquiriu um portal semelhante ao Imo Virtual, mas no Canadá. Portanto, a determinada altura fez esse sentido e, portanto, fez essa aquisição também. E, portanto, tem essa capacidade financeira e essa visão global. E tem também depois um outro fator que é determinante, né? Não tem um modelo de negócio duplo entre agências e agentes. Portanto, só tem agentes e, portanto, só tem que se preocupar em aumentar a faturação dos agentes e, por consequência, aumenta também a sua receita. Agora deste-me o outro gancho, mas eu vou esperar pelo Manuel António, porque ele está desejoso de falar de uma parte que é a das comissões, mas essa leva-nos a outro tema também, que é o facto de sermos todos donos da EXP, de sermos todos sócios da empresa. Mas já lá vamos. Permitam-me só também que vos dê aqui uma outra nota, e porque, no fundo, para demonstrar a globalidade da empresa. Semana passada eu tive uma reunião com colegas de agentes de Nova Iorque, do estado de Nova Iorque, que querem fazer um evento para agentes da EXP e de outras marcas em Nova Iorque para apresentar Portugal como um destino para muitos americanos, cada vez mais. É possível. E por isso, esta também é a grande virtude de uma empresa única a nível global, que é, no fundo, nós trabalhamos todos ao mesmo nível e estamos todos nas mesmas plataformas, o que permite este tipo de exponenciação dos negócios dos nossos agentes. Portanto, meus caros, em maio, Nova Iorque, preciso que atempadamente me digam quais são as angariações que eu vou levar para promover aqui a região norte. A dimensão, há aqui uma outra dimensão que quem não vos conheça pode ficar, digamos,
impactado pelas vossas palavras. Eu tenho 3 agentes imobiliários aqui comigo, mas vocês são empresários, vocês estão a falar como empresários, não estão a falar de compra e venda, do arrendamento, do CPCV, estão a falar como empresários. O Manuel António falou na questão dos baixos custos de investimento. No fundo, vocês são empresários que trabalham na mediação imobiliária, certo? Bom, nós somos empresários e o que é que nós fazemos? Nós vendemos serviços. Nós prestamos serviços e daí somos retribuídos através disso. Por isso é que eu estava a dizer há um bocado que é fundamental, quando nós somos empreendedores, que haja realmente um bom resultado. E eu até me sinto assim inferior aqui à beira dos meus colegas, porque eles já todos são CAP e eu ainda não consegui ser. Portanto, mas pronto, pode ser que ainda lá chegue. Isto quer dizer o quê? Eles vão explicar melhor o que é o ser CAP. O Filipe há bocado diz que atingiu esse patamar agora, quer dizer que ele recebe 100% do resultado dos serviços que ele presta, não é? Apenas paga uma percentagem, não é percentagem, é um valor simbólico para custos administrativos, mas isto é muito bom. Eu penso que, para além disto, ainda temos muitas mais remunerações associadas a isto, mas isto para mim é o que faz sentido, porque tem a ver com os resultados, não é? Com os resultados dos nossos serviços que prestamos. É por aí. Não me querias... João, desculpa, mas eu tive que avançar. Eu já percebi que não consigo, consigo manter isso para o não, fundo. Mas esta é a minha dor, eu tenho que falar dela, não é? Tudo bem. Bom, somos todos empresários e como empresários, Manuel António, eu vou fazer-te essa vontade agora de falarmos um bocadinho sobre o modelo de negócio. Para quem não sabe, a EXP não tem apenas uma única fonte de remuneração, e é isso que eu vos pedia que falassem um pouquinho, exatamente porque o fundador da EXP, Glenn Sanford, ele era, há 16 anos atrás, quando fundou a empresa, ele era ele mesmo um agente imobiliário, ou seja, era alguém que sentia as dores próprias na pele. E uma das perguntas que ele se fazia então era: ok, então e se amanhã, por qualquer motivo, eu deixo de trabalhar? Se eu deixo de ter, seja por motivo de doença, seja uma incapacidade temporária, se eu deixo de produzir, eu deixo de receber, porque só tenho uma fonte de rendimento. E esta foi uma das questões que o fez criar este modelo de negócio. A outra também é muito simples. Hoje, na altura, ele tinha 43 anos e ele pensou: bom, um dia destes eu vou ficar mais velhote e vou ter menos capacidade de andar a correr atrás dos negócios, porque todos nós sabemos que a atividade de mediação imobiliária é muito exigente a todos os níveis, não só apenas físico, como intelectual, como emocional. E qual é a minha estratégia de saída? Esta era a pergunta que ele fazia e, no fundo, esta também foi outra preocupação que ele teve. E depois havia uma terceira, e eu estou a fazer esta introdução para, no fundo, falar das 3 formas de rendimento. Se o negócio, e esta era a perspectiva que ele viveu até então, porque Glenn Sanford foi agente da KW até fundar a EXP. Se o foco do negócio está na agência, naturalmente que ao agente cabe a menor fatia do negócio. Mas também, por outro lado, não é ele que tem a voz ativa na empresa. E ao focar, ao inverter completamente esta relação, ou seja, ao tornar o agente o centro da atividade da marca, neste caso, ele passou a dar voz ativa aos agentes, através da outra forma de remuneração, que é exatamente as ações da empresa. Bom, quem é que quer começar? Escusado será dizer Luís, Filipe,
temos que dar a palavra ao Manuel António, Claro. porque ele tem estado a falar disto já há pelo menos 10 minutos. Pronto, obrigadinho então, João, por me dar esta oportunidade, porque realmente é esta a minha dor. É que, como disseste, nós somos empreendedores e tudo tem subjacente o lucro. Se não tiver o lucro, então íamos para uma instituição de solidariedade social e então não precisamos estar nisto. Portanto, as formas que nós somos retribuídos, as formas, para já começamos logo por ser acionistas da empresa. Nós entramos logo que façamos o primeiro negócio, a empresa, além de nos dar 75%, 80%, já estamos nos 80%. 75%. 75%, caramba, nós chegamos aos 80%. Talvez chegámos aos 80%, pá, não consegui, mas tentei, pronto. A gente recebe 75% para ter todas estas ferramentas e mais algumas que estão para vir, que estão sempre a chegarem. Depois de sermos remunerados com esta porcentagem, somos remunerados ainda também por o revenue sharing. O revenue sharing o que é? É um rendimento que a empresa entende que eu mereço por ter convidado alguém para me ajudar a executar o trabalho e a fazer parte desta comunidade da XP. Portanto, são essas as três. Ser as ações, além de sermos contemplados com essas ações, ainda temos a possibilidade de adquirir ações à medida que a gente vai fazendo os nossos negócios com um desconto de 10%. Portanto, penso que não me enganei, não consegui chegar aos 80%, pronto. Bom, Manuel António, Mas era este o objetivo. como tudo na vida, há sempre duas maneiras de olhar para a mesma realidade. Se olhares para os Estados Unidos, o split é 80-20, mas se olhares para o Reino Unido já é 70-30. Portanto, 75-25 não é mau porque ficas no meio. Luís, queres falar um bocadinho sobre o programa de ações? O Manuel António falou da parte das stock options, portanto, daquelas opções de ações que, quando se faz o primeiro negócio em cada ciclo anual do contrato da parceria com a XP, mas há outra possibilidade também de ter ações efetivas da empresa. Sim, se me permitires, falo das ações e falo depois também um complemento aqui ao Manuel António. Mas para mim algo que fez muito sentido, e eu demorei 15 minutos a comprar a ideia da XP, fundamentalmente por aquilo que imaginei e que depois nos últimos 5 anos realmente tenho testemunhado, tem a ver com os princípios da empresa, e um deles é esse que está ligado às ações, portanto, é ter a inteligência de perceber que as empresas são as pessoas e as empresas crescem fruto do trabalho e do empenho dessas pessoas. E, portanto, um dos princípios que a empresa tem é, à medida que nós vamos contribuindo para o crescimento da empresa, uma parte da empresa também nos vai sendo literalmente oferecida e, portanto, por todos os negócios que nós realizamos, no início do ano, o primeiro negócio é recompensado com uma oferta de ações e, portanto, já tenho mais de uma centena de ações fruto disso. Estive 12 anos numa outra empresa que, quando saí, não tinha absolutamente nada, né? Depois, em complemento, porque isso também tem interferência com as ações, se me permites, em termos comerciais, portanto, o Manuel António já falou no primeiro patamar, que é os 75%, e o Filipe, parabéns, portanto, ao final de 7 meses atingiu o CAP, que é um segundo patamar. Mas a empresa tem exatamente essa inteligência, no fundo, de olhar para a atividade de qualquer comercial e perceber que a performance de cada comercial são distintas. Isso depois também leva a destinos diferentes em termos da empresa. E, portanto, a visão como eu vejo a retenção comercial, no fundo existe um primeiro patamar que é até atingirmos o CAP, portanto, em que aí pagamos uma parte variável dos honorários que são produzidos por nós à empresa, para que a empresa seja sustentável. Depois atingimos o tal CAP, que em português é o teto,
e, portanto, aí atinge-se o valor máximo de contribuição variável para a empresa deixa de receber uma parte variável, é aquela em que o Filipe está e eu também estou, em que recebemos 100% dos honorários que são pedidos para a empresa e, portanto, temos um custo de associação da empresa, temos apenas um custo operacional, já não temos um custo de associação. E depois existe um terceiro patamar, que aqui em Portugal, tanto quanto sei, ainda não foi atingido, mas lá fora já foi várias vezes atingido, e que permite que a empresa pague literalmente a quem é altamente produtivo, porque isso traz um valor acrescentado muito grande para a empresa, e portanto pague literalmente a essa pessoa para permanecer dentro da empresa. Quando aquilo que vemos nas outras redes e nos outros conceitos é exatamente uma dificuldade muito grande em reter e em ter o espectro todo comercial representado. E isso, para mim, é algo que é altamente destacável e que eu não consigo ver nos outros modelos de negócios, que é a inteligência do fundador, em perceber que existem vários espectros comerciais e que existe a necessidade de ter modelo de negócio distinto para a performance comercial, seja de um consultor, seja de uma equipe comercial. No fundo, desculpa que eu não fiz aqui a ligação com as ações, e se me permitires. Portanto, este terceiro nível, portanto, em que quando atingimos este cap, a empresa também nos dá mais algumas ações, portanto, por atingirmos esse prémio todos os anos também. E quando nós atingimos o melhor patamar comercial, portanto, o ICANN, em que a empresa nos paga literalmente, ou seja, nos devolve o custo da associação que nós tivemos ao longo desse ano, dentro da XP, os tais variáveis que foram retidos na fase inicial. Para além disso, ou melhor, esse valor é retribuído com as ações e, portanto, permite que nós não tenhamos nenhum custo por estarmos associados ao XP quando temos essa performance comercial. Não é? Antes pelo contrário, porque nesse caso recebes literalmente 100% de todas as comissões quando se atinge o ICANN. Temos aqui também o programa de compra de ações da XP, que é outra característica, porque até agora, e para quem não estiver tão familiarizado com isto, estamos a falar de opções de ações, ou seja, são stock options. São ações que são convertidas ao final de 3 anos, são opções de ações que são convertidas em ações definitivas ao final de 3 anos. Mas qualquer um de nós pode fazer compra de ações da XP, colocando de parte 5% dos nossos rendimentos. É um programa de adesão facultativa, ninguém é obrigado a aderir, mas pondo de parte 5% das nossas remunerações, podemos adquirir ações da empresa com um desconto de 5% face ao valor médio em bolsa do mês anterior. Ou seja, um exemplo muito simples, eu fiz uma comissão de 10.000 euros, 5% são 500 euros, estes 5% a empresa pega neles, dá-me 9.500, pega nos 500 euros e compra-me e vende-me, neste caso, ações da XP, que ficam na minha conta no Morgan Stanley, são ações próprias e que eu posso pegar nelas no dia imediatamente a seguir e vendê-las. Posso vendê-las e se tiver aqui alguma mais-valia, alguma necessidade, é um ativo que eu posso converter imediatamente. Mas agora permitam-me aqui dizer uma coisa. Falar do Sr. Warren Buffett. O Sr. Warren Buffett disse que se vais comprar uma ação e não a vais manter pelo menos durante um período de 10 anos, é melhor nem a comprares. E esta é a lógica que muitos agentes da XP estão a ter relativamente a estes dois programas, não só às stock options, como à compra de ações, que é, no fundo, todos nós, a 10 anos, vamos dizer assim, teremos um PPR, se assim se quiser dizer, ou então um Porsche, se alguém quiser comprá-lo, porque no fundo é uma poupança que vamos fazendo, poupança é essa que vai crescendo pelo facto da empresa crescer, e todos nós temos interesses que a empresa cresça, porque obviamente as nossas ações vão valer mais e por isso temos, num período largo de tempo, aqui mais uma forma de rendimento.
Falámos também da outra forma de rendimento. João, se me diz em relação a isso que estavas a dizer, e pegando nesse prazo de 10 anos, não é? Portanto, quando saí nos últimos 10 anos, fruto do split que houve nas ações, ou seja, uma ação foi dividida em duas, portanto, se eu tivesse comprado ações há 10 anos, ou se tivesse utilizado esse programa há 10 anos e, portanto, ir fazendo ali um PPR com as ações, hoje em dia essas ações valiam 6 vezes mais do que valiam e, portanto, no fundo, a empresa tem um comportamento em bolsa semelhante àquelas startups que depois explodem, sejam elas uma Apple, sejam uma Google, ou sejam outras empresas que realmente têm depois um comportamento em bolsa também fantástico. E, portanto, isso pode ser realmente uma vantagem muitíssimo grande. Aliás, já que falamos de ações e do valor das ações, e já que estamos a falar de empresas cotadas em bolsa, eu convido-vos todos a fazerem esta análise, a ver quanto é que vale a EXP, uma empresa com 16 anos no mercado, e quanto é que valem as outras empresas congêneres. Algumas delas nem estão cotadas em bolsa, portanto nem dá para perceber, mas aquelas que estão cotadas em bolsa, façam essa comparação, porque estamos a falar de uma surpresa. Eu não vou dizer quais são os valores, porque não é preciso, mas façam essa verificação e vão ver a dimensão do que é que estamos a falar quando falamos da EXP em termos de capitalização bolsista. Posso? Claro. E pegando naquilo que estás a dizer, e bem, e um bocadinho naquilo que o Baldac estava a referir-se, olhar agora para a EXP e olhar para, numa maneira mais, uma perspectiva mais de empreendedor e de outras empresas que estão à volta, porque existem outras empresas à volta, que poderíamos realmente ir para lá, mas a verdade é que isso não acontece em mais nenhuma. Não existe, ou seja, existe realmente sim a fonte de rendimento de vendermos a casa, certo? A parte imobiliária, seja ele com 50%, 60%, 40%, 60%, 70%, até os 90%, que agora já se fala também, mas esta parte que é, esta parte dos revenue shares, das stock options, e toda esta liberdade que realmente o agente imobiliário pode realmente se focar ou focar-se nas 3 opções. A verdade é esta, é que pode realmente focar nestas mesmas 3 opções. Eu prefiro realmente só focar-me em 2, a verdade é esta, por enquanto. Mas lá está, eu tenho 7 meses disto, portanto, se calhar quando chegar aqui à parte do Baldac, se calhar já vou focar se calhar já nas 3. Mas a verdade é esta, olhamos para a EXP e temos realmente aqui um orgulho de termos aqui 3 fontes de rendimento onde realmente podemos apostar naquilo que realmente nos faz mais viver e que nos faz mais prosperar. E lá está, eu peço desculpa, sou um chato, mas a tal liberdade, a tal situação que realmente me faz gostar muito de aqui estar. Hoje, Dia da Mulher, mais uma vez, dizermos isto, e tantas mulheres bonitas aqui à minha frente, tenho que realmente dizer que termos 3 liberdades dentro de uma só estrutura é realmente uma mais-valia. Ok, muito bem. Estamos a aproximar-nos do tempo. Nós podíamos ficar aqui um bocadinho mais entretidos e depois teríamos que ser corridos daqui por fora, mas para respeitar o tempo aqui da organização. Há aqui um conceito que eu gostaria de desmontar, porque nós estamos a falar sempre de agentes individuais, agentes que já são profissionais experientes do mercado imobiliário, mas qualquer um de vocês, e aqui mais uma vez é algo em comum, como team leaders, podem acolher nas vossas equipas agentes que não tenham essa experiência que vocês já têm, certo? Querem falar um bocadinho sobre isso? Força. Bom, posso? Bom, então é assim, eu posso dizer porque acho que o Baldac, embora seja mais antigo do que eu, ele foi se calhar o primeiro dos primeiros team leaders em Portugal, foi o primeiro a constituir o time, a equipa, não é? Eu sei que não foi nada fácil, porquê?
porque, como dissemos anteriormente, a XP não tinha este conceito de team leaders para Portugal. Isto foi evoluindo e não foi fácil. Porquê? Porque era preciso reunir determinados requisitos e nós ainda nenhum tínhamos essa capacidade para reunir. O Baldac sim já tinha, porque ele já tinha um histórico e foi com o histórico que ele conseguiu antecipar-se e conseguiu fazer. Quer ele, quer outros também. De qualquer das formas, isso é uma questão. A questão do team leader foi realmente, não foi fácil, porque... Manuel António, mas deixa-me só fazer-te uma pergunta. Se neste momento há algum agente da região de Trás-os-Montes que se sinta interessado em tudo aquilo que nós estivemos a falar, mas não se sinta suficientemente confiante para avançar sozinho, ele pode sempre ter o teu apoio enquanto team leader. Era precisamente isso que eu ia dizer. Foi difícil no início e agora é extremamente fácil. Qualquer um de nós, tanto podemos fazer o convite para um consultor entrar e não estar agregado a nenhum time, como pode entrar para um dos nossos times. Se entrar para o meu, a primeira coisa que eu lhe digo é quando eles estiverem em condições, eu ajudo a fazer o time dele. Essa é uma perspectiva muito interessante, porque no fundo tem muito a ver com a maneira como nós crescemos da XP, dentro da XP. Pois, sinceramente é isto, eles até podem não ter experiência, nós damos-lhe alguma formação, para além da formação que a XP dispõe, não é? E se eles acharem que realmente este é o caminho, a gente está sempre disponível para os ajudar. Muito bem. Luís. Sim, e existe exatamente essa importância de poder entrar dentro do mercado imobiliário e poder ser orientado, não é? Portanto, existe um conjunto já grande de equipes a nível nacional, portanto, não só cá em cima, mas também lá em baixo. Falando de uma forma mais direta, portanto, eu quando vim para a XP, portanto, éramos 4 comerciais e um solicitador, e portanto a estrutura inicial era essa. Entretanto, para mim fez bastante mais sentido inverter o conceito de equipe e passar a ter uma equipe que é chamada de back-office. Portanto, o back-office é maior do que o front-office. E para já nós diretamente estamos a avançar dessa forma. Portanto, a próxima pessoa, no fundo, que entrar para a equipe será ainda para o back-office, não será para o front-office. Mas existe exatamente o programa de revenue share, portanto, todas as pessoas que vêm para a XP vêm por convite, e também existe esse apoio que é dado indiretamente. Mas eu diria que ainda há pouco tempo estava a falar com um colega de Lisboa que tinha algumas dificuldades específicas no negócio e, portanto, entrou em contacto comigo e nós todos nos vamos apoiando dentro da possibilidade que temos e nos vamos dando essa orientação. Daí a importância do conhecimento, quer nacional, quer internacional, que a XP tem e que é fundamental porque estamos claramente acompanhados dos melhores do mundo e isso é muito bom. Muito bem, é isso mesmo. Filipe, para terminar aqui a parte do team leader, certo? Quando falas no team leader, eu olho para mim, obviamente sou um team leader, sou uma pessoa que os meus colegas confiam, independentemente da minha não experiência, a verdade é esta, mas noto que eles realmente confiam em mim. Porquê? Porque eu agrego a pessoas que realmente também sabem muito. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que vou buscar o conhecimento, vou buscar realmente pessoas que realmente me possam dar também ferramentas essas para eu vos partilhar com essas mesmas pessoas. Eu quando olho, por exemplo, para a plateia e olho para um Bruno Couto e olho para uma Dulce, eles chegaram até mim, mas ao terem chegado até mim, eu apresentei-lhes logo à partida as pessoas que me fizeram evoluir. Ou seja, eu não quis estar só centrado no meu eu. Eu fui-lhes apresentar, obviamente, logo o nosso Country Manager, aqui o João Louro. Apresentei também o meu sponsor, que é o Nuno Maia. Ou seja, pessoas que realmente me fizeram crescer dentro da XP. Não só a XP me fez crescer dentro da estrutura, obviamente, que eles deram realmente as ferramentas essenciais, mas lá está o tal convite, os tais convites que aparecem e que realmente nós sabemos que temos ali uma mão amiga, mas esta nossa mão amiga aparece realmente porque
nós precisamos de fazer negócios. Eles não estão lá só a mão amiga para poder ser a mão amiga, não. Eles estão lá porque faz sentido realmente. Quando nós queremos realmente ser ajudados, porque nem sempre queremos ser ajudados, a poder evoluir. E por isso mesmo, a parte da partilha do conhecimento. E a partilha do conhecimento não pode ficar no eu, mas sim tem que ficar no nós. E aqui também vem a parte da we. Pois, bem visto. Bem visto. Bom, vamos terminar esta conversa. Muito obrigado aos três. Uma última palavra telegráfica para alguém que neste momento esteja a considerar entrar na XP. Qual seria? Anda, Manuel António. É assim, vale a pena. Vale a pena. Muito bem. Sim, eu para mim eu costumo brincar e digo que nem que me pagassem eu voltava ao anterior modelo, portanto se calhar deixo ficar essa nota. Se calhar é uma maneira de pôr a coisa também. É que nem que pagassem. Olha, eu subscrevo. Essa eu subscrevo. Eu não podia não deixar de dizer a palavra que disse mais vezes aqui, a liberdade. A verdade é essa. É liberdade. É liberdade. Não há assim muito. Temos que ter liberdade. Eu confesso-vos que, e agora aproveito para eu também vos dar aqui a minha perspectiva pessoal. Tu e eu temos um percurso semelhante de muitos anos na mesma empresa. Em determinada altura da minha vida, levou-me a um cansaço de tal maneira que saí para uma imobiliária tradicional, onde estive os últimos 3 anos, e quando conheci o modelo da XP, e estou mais ou menos como tu, demorei 15 minutos a comprar a ideia, eu vou ficar aqui para o resto da minha vida. Foi esta a sensação, quando eu tomei a decisão, foi este o pensamento que me passou pela cabeça. Eu vou ficar aqui para o resto da minha vida. Porquê? Porque seja qual for, e confesso-vos que nesta altura, quando eu tomei esta decisão, não tinha tido a oferta ainda da posição que tenho hoje. E que não será para o resto da minha vida, garantidamente. Foi ver a possibilidade de dizer assim: evolua o meu negócio na mediação imobiliária como evoluir, e porque o futuro está aí aberto, eu sei que vou estar num ecossistema, num ambiente que me vai permitir fazê-lo crescer, seja ele por onde for. E por isso, eu com esta palavra termino. Foi uma decisão para o resto da minha vida. Obrigado por estarem aqui, obrigado pela vossa atenção, obrigado Filipe, obrigado Manuel António, obrigado Luís, mais uma vez, pelos vossos contributos. Obrigado. Obrigado.